Saul, esses servos do rei Saul foi até ele, porque a Bíblia vai dizer que Saul ele vivia gritando. Ele queria fazer mal aos outros porque ele não estava aguentando mais aquilo que ele estava sentindo dentro dele. Então aqui, os servos do rei Saul foi até ele. E aqui eu observo que na Bíblia vai dizer que aquele povo ficava assustado porque via o rei Saul gritando, via o rei Saul destruindo as coisas, tudo que tinha pela frente ele derrubava, porque não era normal o que estava acontecendo com ele. Eram os espíritos maus que estavam atormentando ele, que ele não tinha mais a presença. Porque quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente pede a presença do Espírito Santo. Então, os servos do rei Saul chegou até ele e falou que conhecia um rapaz, um jovem, pequeno, que poderia resolver a situação dele. E alguém sabe me dizer quem é esse jovem? O anjo. Eita. É força aí, você foi no profundo. Ele tá ligado. Você foi lá no profundo, o anjo é forte. Aí, os servos do rei Saul foi até ele para dizer que tinha um jovem que poderia resolver a situação dele. O rei Saul aqui, eu vejo que ele queria ter a paz novamente que ele tinha. Quem sabe me dizer que instrumento é esse aqui? Harpa. Quem falou harpa? Pai, tá aí, parabéns. Parabéns. Isso aqui é uma harpa. Hoje em dia a harpa é um livro que tem as cantigas do louvor e a gente canta na igreja. Mas antigamente a harpa era um instrumento, né, musical que tocava, né? E quem toca? Alguém sabe me dizer quem é o nome do jovem que tocava esse instrumento? O anjo. Quem sabe esse jovem ele tem um nome. É um anjo, mas ele tem um nome. Anjo Miguel? Anjo Gabriel. As crianças. Tá sabendo, Para vocês. O jovem que tocava esse instrumento era Davi. Quem já ouviu falar em Davi? Davi que tocava esse instrumento. E quem já ouviu falar de Davi? Alguém conhece a história de Davi? Então, vou falar um pouquinho para vocês entenderem. O rei Saul, ele queria ter o que novamente? A paz, não é isso? E aí esses homens chegou para ele e falou que tinha uma pessoa que poderia resolver a situação dele. E aqui ele estava falando do rei Davi. Até então, Davi não era rei. Só que não era rei pelo homem, mas por Deus ele já era. Davi, ele morava com seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Só que os irmãos de Davi, vivia nas guerras. Só que Davi, ele era o menorzinho da casa. Ele era um menino, jovenzinho menor. Os seus irmãos eram tudo grandão, tudo bonitão, tudo bem de boa aparência. Mas Davi, ele era um menino franzino. Ele era um menino pequeno que aos olhos do homem não valia nada, não prestava. Mas para Deus, Davi era um menino valioso, um menino que chamava a atenção de Jesus. Tá bom? Então Davi, ele morava com seus pais. Só que na Bíblia vai dizer que Davi, ele cuidava das ovelhas de quem? Do seu pai. Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Enquanto os irmãos de Davi iam pra guerra, Davi, ele ia pro pasto cuidar das ovelhinhas do pai dele, levar para poder, comer o alimento ali no pasto. E lá no pasto, Davi tirava um tempinho para falar com o papai do céu. Ele louvava e exaltava o nome do Senhor com esse instrumento, né? Então, nessa imagem aqui, os servos falou que tinha alguém que podia resolver a situação dele. Agora eu vou mostrar para vocês quem é Davi. Vai vir a outra imagem, tá bom? Vamos lá. Você aqui. Aqui. Quem é esse? Davi. Quem é esse? Davi. Davi. E o que ele tá fazendo? Aonde? No pai. Junto com quem? As ovelhas. Junto com quem? As ovelhas. As ovelhas. E as ovelhas de quem? De Deus. Do pai dele.
do pai dele. Então aqui, ó, a tia tinha acabado de falar que ele cuidava das ovelhas do pai dele. Aonde? No pasto. Os irmãos dele iam pra guerra e ele ia pra onde? Pro pasto, cuidar de quem? Das ovelhinhas. E lá ele tirava um momento pra fazer o quê? Pra tocar, pra adorar e exaltar o nome de Jesus, porque só Jesus merece ser adorado. Então ele, ali enquanto as ovelhas estavam, né, se alimentando no pasto, ele ia, sentava na pedra, que nem vocês estão vendo aqui, e ele começava a tocar, começava a louvar a Deus, orava ao Senhor, né? Então aqui ele está, olha os sonzinhos das músicas, ele está adorando a Jesus. Então, eu quero dizer para vocês nesta tarde que vocês é que nem Davi. Vocês é escolhido por Deus desde o ventre da mamãe de vocês. Vocês não nasceram em vão. Vocês nasceram com um propósito. E Papai do Céu, Ele ama cada um de vocês. E vocês é que nem Davi. Vocês são vocês são os pequenininhos de Jesus, que Jesus tem uma obra linda. Assim como Jesus fez na vida de Davi, Jesus também vai fazer na vida de vocês. Quem crê nisso? Quem crê que Jesus ele vai fazer coisas grandes na vida de vocês através desta palavra? Porque Davi, ele viveu por um tempo lá no pasto. Jesus viu que ele passava. Jesus viu que ele passava. Só que chegou um tempo que ele foi honrado por Deus, porque ele sofria muito. Ele era humilhado pelos seus irmãos. Ele era, o pai dele falava coisas com ele que entristecia o coraçãozinho dele. Só que ele entregou tudo na mão de Papai do Céu. E a única coisa que ele fazia era adorar a Deus. Então, quando você estiver triste, deve fazer o quê? Quem sabe me dizer? Quando a gente está triste, a gente deve fazer o quê? Adorar a Deus. Orar, exatamente, adorar o Senhor. Porque através de nós louvarmos ao Senhor, Papai do Céu, Ele nos visita. Ele arranca toda a tristeza. Ele arranca toda a angústia. Então Papai do Céu, Ele alivia a nossa alma. E quando Davi ele se sentia desse jeito, ele fazia isso aí, ó. Ele adorava. Ele adorava o Senhor. E no momento que ele adorava, o Papai do Céu visitava ele. Visitava ele e ele ficava alegre. Ele saltitava de alegria. Presta atenção que depois vai ter o desenho. Então Davi, ele fazia o quê? Adorava. Vamos para outra parte. Como eu falei, aqueles homens falaram para Saul que tinha alguém que poderia resolver a situação dele. Quem poderia resolver a situação de Saul? Davi. Então, resolver como? Vocês podem me perguntar. Pergunta, tia, como que Davi ia resolver a situação de Saul? Fala. Pergunta para mim. Tia, como que Davi ia resolver a situação de Saul. Vou explicar para vocês entenderem agora. Davi, ele adorava ao Senhor. E aqueles homens indicou quem até o rei Saul? Davi. E quem está aqui com o rei Saul? Davi. Esse aqui é o rei Saul. E o daqui é Davi. Tá vendo? Na outra foto, deixa eu pegar aqui para vocês lembrarem. Nessa foto, vocês estão vendo uma diferença entre o rei? É o pai dele. Aquele tá como? E aquele tá como? Tá vendo? Aquele estava sendo atormentado pelos espíritos malignos, porque ele se permitiu a presença sair. E veio sobre ele os espíritos malignos para atormentá-lo. Então, Davi, como ele era um menino cheio de Deus, adorava ao Senhor, então Deus permitiu que ele fosse até o rei Saul. Deus permitiu que ele fosse. Por quê? Aqui ele está tocando para o rei Saul. E através da adoração de Davi, que é com sinceridade, que é com muito amor ao Senhor, aqui o rei Saul está sendo acalmado através do louvor. O rei Saul está sendo consolado, está sendo confortado através do louvor. Então Davi está tocando com toda a alma. Ele está adorando ao Senhor com toda a alma. É que ele está cantando para Deus e não para Saul. Mas através da adoração que ele está cantando, está acalmando o rei Saul daquela situação que ele está... Quem está entendendo? Eu estou vendo criança conversando. Daqui a pouco vai ter o desenho, tá bom?
Então, através da adoração de Davi, que ele está adorando para Deus, mas está acalmando o rei Saul. Está acalmando. Vê que a aparência dele está mais bonita? Ele não está chorando mais, presta atenção.